Eu quero saudar a todos os amados irmãos e os nossos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no estúdio da Igreja Assembleia de Deus, em Lorena, na rua Ipacaré 293, onde costumeiramente fazemos a escola bíblica dominical. E hoje estamos aqui para mais essa missão, para discorrermos sobre a lição bíblica da revista da Escola Bíblica Dominical. Estou ao meu lado aqui o nosso irmão diácono Israel Eloy, que gentilmente atendeu o nosso convite para louvar ao Senhor durante esse período. Irmão Israel, o senhor pode falar, o senhor pode dizer algumas palavras? Sim, posso sim. Pai do Senhor, meus irmãos, né? Deus abençoe a cada um. Né? Eu recebi o convite do irmão Matias para estar aqui e eu vou estar louvando com os irmãos alguns hinos da harpa, né? Para que hoje nós possamos adorar ao nosso Deus, né? Como costumeiramente fazemos aos domingos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para iniciarmos. E logo após essa oração, o nosso irmão Israel estará louvando ao nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso hino, depois o hino 430 da harpa cristã. Vamos fazer essa oração? Soberano e eterno Deus, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estar aqui na tua casa para aprendermos dos teus tantos ensinamentos. Pedimos as tuas bênçãos, meu Pai, por esse ministério, pelo nosso pastor Miriano Francisco das Neves. Pedimos também as suas bênçãos por todos os nossos irmãos, pelo todo meu Pai Celestial, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão, meu Pai Celestial, nos hospitais, que estão nos presídios, aqueles que estão nos seus lares, que nesse momento irão ouvir a tua santa palavra. Pai, assim nós te pedimos e pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, em nome do seu Filho Santo Jesus. Amém. Nosso irmão Israel. Amém. Meus irmãos, agora nós estaremos louvando um hino da harpa de número 430. Louve a Deus conosco nesta manhã. Exalte o nome do Senhor, Amém. Que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Ouves como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção. E cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, que deves ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada,
Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nesta manhã. Louve conosco a última estrofe. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esse hino é maravilhoso quando diz que Jesus é a arca, onde nós vamos repousar nessa arca. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, nesta manhã iremos falar sobre um pouco da revista da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho ela aqui em mãos. Nós estamos utilizando nesse segundo trimestre de 2020 a lição bíblica da CPAD, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Já estamos na terceira lição desse mês e o autor, comentarista dessa revista é o pastor Douglas Batista, onde que foi muito... ele teve uma vitória muito grande quando colocou esse tema tão importante para todos nós, a eleição e a predestinação, que é o tema de hoje. A lição é a número 3, 19 de abril de 2020. O texto áureo, nós vamos ver aqui, ele está registrado em Efésios capítulo 1, do versículo 4 e o versículo 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveriam na fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer também essa leitura bíblica em classe, que eu tenho como uma importância muito grande. A leitura bíblica em classe está registrada em Efésios 1, do versículo 4 ao versículo 12. O versículo 4 diz para nós assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 8, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nos propusera em si mesmo. 10, de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, dando os que estão nos céus
como os que estão na terra. 11. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daqueles que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E para finalizar, o versículo 12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse assunto de eleição e predestinação é de uma importância enorme na vida dos cristãos. Nós, para conhecermos esse assunto, ou qualquer assunto que às vezes nós não temos o conhecimento, podemos fazer uma analogia com um terreno, em que esse terreno, meus amados irmãos, nós não conhecemos. E quando fazemos um voo para conhecermos aquela geografia daquele terreno, passamos naquele voo rasante e para conhecermos ligeiramente, rapidamente, o que está embaixo. Posteriormente, podemos voltar nesse voo e vamos detalharmos a cada parte daquele terreno para termos o conhecimento geral daquele assunto que queremos conhecer. Aqui na Palavra de Deus não é diferente. Na revista da Escola Bíblica Dominical, ele tem o sistema dele, são divididos. É um ensinamento sistemático, em que temos a introdução, a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, e a conclusão. Desse modo, eu quero dizer que a primeira parte dessa lição, nós vamos discorrer sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a predestinação para os filhos de adoção. E na terceira parte, vamos falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos cair falando sobre o assunto da eleição de Deus e a predestinação, irmão Israel. Nós não podemos cair numa armadilha de pensarmos que Deus elegeu um para ser salvo e outros para ser condenado. Não. Deus, Ele deu oportunidade para todos. Vamos, nesse momento, entrarmos na lição, na parte da introdução. Quando falamos sobre eleição e predestinação, são vocábulos que não é muito conhecido por muita gente, mas podemos fazer uma analogia, irmão Israel. Podemos fazer essa analogia a respeito sobre a eleição. A eleição que ocorre aqui na nossa sociedade, podemos dizer assim, como que ocorre? Por exemplo, o nosso irmão, posso usar, Pode o nosso irmão Israel, ele quer se candidatar a um determinado cargo público. Irmão Israel, o irmão vai ter que apresentar a essa eleição as condições, o que o irmão tem para que a pessoa que vai te eleger, ele vai ver algo em você que ele gostaria que ele fizesse. Você vai representar aquele. Então, quais são os seus planos? Quais são os seus planos para fazer daquele governo que você quer ser eleitos e representar as pessoas que vão te eleger? Da mesma forma, você sabe que vai ter o período de eleição, vai ter as pessoas que vão te eleger, certo?
e a finalidade daquela eleição. Assim, meus amados irmãos, não é diferente. De forma didática, podemos compreendermos o que Deus fez com as nossas vidas, irmão Israel. Deus, ele nos elegeu. Mas como que ocorreu isso, irmão Matias? Podemos aqui, na introdução, ele fala sobre a eleição e a predestinação. São termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Quando falamos sobre doutrina de salvação, nós estamos nos falando sobre soteriologia, que significa a doutrina para a salvação. Apesarmos que estamos aqui, essas duas palavras, a eleição e a predestinação, elas estão intrinsecamente ligados e uma depende da outra. Não tem como uma pessoa ele ser predestinado se ela não foi eleita. Então, nós podemos dizer, mas existe somente uma maneira, uma doutrina para a salvação? Não. Existe, de forma as mais conhecida que eu trouxe aqui para os amados irmãos, quatro maneiras de interpretar a salvação de outras denominações que utilizam. Podemos aqui dizer que existe uma interpretação uma corrente teológica chamada pelagianismo, que diz o seguinte: existe aqueles que afirmam que o homem é o único agente da salvação. Então, o único que é como que vai se dar a salvação do próprio homem é o homem. Esse é o pelagianismo. Agora, o semi-pelagianismo, ele diz o seguinte, irmão Israel. Ele diz que o processo da salvação, o homem, ele inicia. Porém, ele depende da iniciativa de Deus. Já a terceira corrente teológica, ele fala sobre que Deus é o único agente da salvação, que destinou um para a salvação e outros para a condenação. Esses são os calvinistas. E, para finalizar, aqueles que dizem que o Deus, ele opera em todo esse processo da salvação, ou desse mecanismo da salvação, é somente Deus. Mas o homem, ele deve responder a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São conhecidos como os arminianos, o qual a Assembleia de Deus, ele abraçou esse conceito, que o homem, nós vamos ver logo à frente, que ele tem uma condição para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta abordagem, vamos perceber que os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, tudo o que fomos falarmos a partir desse momento sobre eleição e predestinação, ele é conforme os ditames da Assembleia de Deus, conforme a doutrina da Assembleia de Deus. E ele diz o seguinte: a primeira parte ele fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Quando falamos sobre eleição, como eu já havia anteriormente fazendo analogia com o candidato, que eu usei aqui o nosso irmão Misael como candidato a um cargo público,
a eleição, ele significa nada mais, nada menos do que escolha. A pessoa determinado, pertencente a um determinado grupo, ele foi escolhida para ter uma determinada função. Ele foi escolhido para aquilo. Agora, podemos dizer o seguinte, que a nossa salvação, todos sabem, que ele se deu antes da fundação do mundo. E a primeira parte, ele fala o seguinte, ele apresenta 3 aspectos da nossa salvação. Quais são esses aspectos? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Quando falamos sobre a pessoa que se candidatou, então foi o nosso irmão Israel. E assim, fazendo essa analogia, também em quem fomos escolhidos. Nós estávamos, Jesus Cristo estava na nossa frente e nós estávamos na retaguarda. Ele falou que nós seríamos escolhidos em Cristo. Amém. Por causa disso, que a nossa salvação, a escolha nossa, nosso irmão Israel, ele é cristocêntrica. Por quê? Jesus Cristo, ele está no centro da sua vontade, Amém. diante da nossa salvação. Agora, em qual tempo que houve isso daí? Essa escolha houve antes da fundação do mundo. É muito interessante isso. Nós, não foi por mero acaso, não foi traçado o plano da salvação para as nossas vidas. E o que ocorre? Também o terceiro aspecto, ele fala sobre uma finalidade. Qual a finalidade para sermos escolhidos em Cristo Jesus? Qual é essa finalidade? Podemos dizer que a finalidade para essa escolha foi para que tivéssemos uma vida santa e irrepreensíveis. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma Aleluia. vida digna daquele que nos escolheu. Aqui podemos dizer o seguinte, essa escolha já tem alguns versículos bíblicos que ele fala o seguinte, que ele está aqui registrado em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Outro versículo, que está registrado em 1 João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. Glória a Deus. Assim, meus amados irmãos, nós compreendemos que a escolha de Jesus Cristo em nossas vidas teve uma finalidade, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento em nossas vidas. Aqui diz ainda que, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, esse livro aqui, que nós também seguimos, ele fala sobre que a igreja, ela foi eleita desde a eternidade e antes da fundação do mundo, segundo a presciência. Isso está registrado em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. O que significa isso, irmão Matias? O que significa isso, irmão Israel? Que Deus, seus atributos próprios, Ele já sabia Ele já preparou antes da fundação do mundo. Amém. Ele já Glória preparou a a Deus. sua igreja. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora, vamos para a parte 2, o segundo item da primeira parte, que diz sobre as condições.
Quando falamos que eu fiz aquela analogia, eu falei que o Israel, né, ele se candidatando, ele tinha uns planos, ele tinha umas condições. Ele pode ser uma pessoa conhecida na sociedade, ele pode ter bons planos, e a pessoa, ele vai olhar, o nosso irmão Israel, ele tem condições para ser um candidato. Agora, quanto à salvação, nós teríamos condições para ser salvo? Não. Não. Nós estávamos mortos. Nós estávamos separados de Deus. Por isso, a Bíblia, ele nos ensina em que, olha lá, a Bíblia de estudo pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. A todos. Mas, se perguntássemos, mas será, por que uns vai ser perdido e o outros vai ser salvo? Nós percebemos que é o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas fazem as suas escolhas conforme o seu bem-querer. Nós dizemos também sobre a condição. Mas que condição que é essa daí? Eu falei que ele tem que ter planos, que ele tem que ter algo que vai chamar. Agora, a condição para ser eleito, nós precisamos de duas características. A pessoa, ele vai ter que ter a fé e o arrependimento. E o arrependimento. Aleluia, mas se formos glória pensarmos, mas como que o homem, ele vai ter a fé e o arrependimento? A própria Bíblia, ele responde isso, em que aqui na parte superior, ele fala que quem vai cumprir, esse vai estimular a fé e o arrependimento no ser humano, será a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus, ele vai operar no ser humano para que ele tenha essa fé e esse arrependimento. Aleluia. Entretanto, não podemos pensarmos que nós fomos eleitos segundo as nossas obras. Não, nós não fomos. Nós estamos, a salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele obteve essa graça em nossas vidas. Amém, Louvado Jesus. seja o nome Glória do a Senhor. Deus. Assim, Aleluia. meus amados irmãos, podemos dizer aqui que a iniciativa sobre a causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, Amém. conforme está Glória a escrito Deus. em Efésios capítulo 8, versículo 9. Ah, meus amados irmãos, agora podemos dizer, se tudo isso aconteceu, nós já fomos eleitos, nós sabemos as condições, e agora, qual a finalidade? Por que nós fomos eleitos? Podemos dizer que nós fomos eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível, conforme está escrito na própria leitura que eu fiz, a leitura bíblica em classe, que Efésios 1 e 4, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Isso significa o quê? Devemos aqui, nesse aspecto, nós dizemos, tem uma palavra no grego que significa agios, que significa santo, santo. Esses chamados agios, nosso irmão Israel, o significado é santo. Santo, separado do pecado, conforme 1 Pedro 1, versículo 15, versículo 16. E amonos,
que significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpado, conforme Filipenses 2, versículos 15. Assim, meus amados irmãos, voltando à analogia do candidato, quando você elege uma pessoa, um candidato, você espera que aquela pessoa, ele tenha uma postura diferente, que ele tenha aquela representatividade de você para com aquelas vidas que te elegeram, diferente. Aqui, na parte da eleição de Deus para nas nossas vidas, Ele exige de nós ter uma vida santa e irrepreensíveis diante do Pai. Dessa maneira, nós teremos o mais alto padrão de ética e moral diante da toda a sociedade. Na parte 4, ainda do primeiro item da nossa revista, vamos encontrar aqui algo que vai nos estimularmos, que vai exortarmos as nossas vidas. Eu separei outros aqui, em que diz o seguinte: a nossa vida, após ser eleita por Deus, nós vamos mudarmos. Diz que a conversão do homem, como que é feita essa conversão? Nós estamos indo no sentido. A conversão, nós vamos voltarmos e ter o sentido contrário daquele para onde estávamos indo. E nessa nova vida, nós somos exortados, conforme está aqui na parte 4, que diz o seguinte: o tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cóleras. E ainda são severas a advertência contra a fornicação, a impureza, a avareza e a embriaguez. Dessa maneira, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua igreja, ele diz que nós somos exortados a deixar tudo isso daí, deixarmos isso. E nós somos ainda andarmos diferente desse mundo. Nós devemos ainda despojar do velho homem, conforme está escrito em Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e revestimos do novo homem, conforme está escrito em Efésios 4:24, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui também podemos dizer que devemos cultivar a comunhão fraterna, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos dizer que essa vida santa e irrepreensível são exigências para termos uma vida gloriosa, uma vida de sucesso perante o Pai Celestial. Agora, não ao contrário, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. O homem não tem força em si, irmão Israel. O Espírito Santo precisa operar naquela vida para que ele venha de maneira se arrepender dos seus pecados. Graças a Deus. A segunda parte, nós vamos falar sobre a predestinação. Mas o que significa a predestinação? A predestinação ele está com uma palavra grega que diz prohorizon, que significa antes, horizon, que significa determinar, ou seja, determinar antes, é o planejamento.
A pessoa em Cristo, ela foi já eleita, ela tem todas as condições. Agora, nessa condição que ela já está vivendo uma nova vida, ela vai ser predestinada. Essa predestinação, o que significa isso daí? É determinar antes. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ele diz que ensina que a predestinação dos salvos, ela acontece antes pelo conhecimento prévio de Deus. Isso significa o quê? Que nós já fomos eleitos. Então, após que eu tinha dito, ele está intrinsecamente ligado à eleição e a predestinação. Após a pessoa ele ser eleita, ele vai ser predestinada. Dessa forma, também, a pessoa ele tem que ter o chamamento para ser o chamamento desse evangelho. E como eu disse, a pessoa ele tem a escolha. A pessoa ele pode aderir ou rejeitar aquele chamamento para o convite para a salvação. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para a sua salvação. Em nossas igrejas, nós temos o costume de fazer esse apelo para a pessoa, ele se manifestar publicamente. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? E a pessoa, perante toda aquelas testemunhas que é a igreja, ela vai dizer, eu quero aceitar. Então ela está abraçando aquela fé. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. Glória a Deus. E a partir daquele momento em que você foi eleito, predestinado, por que Deus ele está predestinando, irmão Israel? Porque ele quer que todos sejam seus filhos. Nós não queremos contrariar ou deixar algumas pessoas chateadas, mas nem todos são filhos de Deus. Muitos são criaturas. A partir do momento em que você aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você passa a ser filhos de Deus. A Bíblia ele fala que Cristo ele veio para os seus, mas os seus os não rejeitaram, mas todos os quantos receberam, deu-lhe poder de ser chamados filhos de Deus. Amém, Louvado Senhor. seja o Glória nome a do Deus. Senhor. Aleluia. E a partir desse momento, Paulo, ele começa a traçar também algumas palavras, que é adoção. Adoção, como é feito em muitos lugares, naquela época, não era muito usado no meio judaico. Apenas que era de conhecimentos romanos e dos gregos. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que a partir do momento em que nós somos filhos de Deus, a partir daquele momento, nós começamos a ser adotados, filhos adotados por Deus. E qual que é a vantagem? Qual que é, por que eu vou ser chamados filhos de Deus? A Bíblia mesmo, ele revela que nós teremos um novo nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós teremos o nome do Pai. Amém. Você foi adotado. Você terá direito também à herança. Glória a Direito Deus. aos bens do Aleluia. Pai Celestial. Glória a Deus. E dizendo ainda mais ainda, ele fala ainda que a partir desse momento, aqui no versículo em Gálatas 4 e 6, ele diz que ele restabelece a comunhão, o pecador com Deus, a ponto de temos direito de chamar Abba Pai. Glória Essa a Deus. palavra Aleluia. Abba Pai significa comunhão, significa intimidade com Deus. Deus colocou dentro dos corações das pessoas essa própria vontade, a intimidade. Ele colocou a partir daquele momento que você é filho de Deus, que você aceitou Jesus Cristo, você é filho de Deus e co-herdeiro
dessa Aleluia. promessa maravilhosa. Teu nome, Senhor. E a terceira parte, meus irmãos, ele fala sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. É muito interessante também essa parte em que está escrito aqui, conforme está aqui registrado, em que essa palavra predestinação, ele aparece por cerca de 6 vezes no Novo Testamento. E uma das coisas que chama a atenção aqui, ele fala sobre algumas pessoas acreditam que, como eu disse, a doutrina, a corrente teológica dos calvinistas fala sobre a predestinação, 2 predestinação, porém nós não aceitamos isso. Deus só tem uma predestinação. Cabe ao homem ele aceitar esse chamamento para abraçarmos essa fé gloriosa ou não. É o seu livre-arbítrio. Aqui, essa dupla predestinação, um ser salvo e outro condenado, nós não aceitamos. A Assembleia de Deus, ele não aceita isso. Dessa maneira, podemos aqui até mesmo dizer que em que consiste essa predestinação? Essa predestinação, esse plano, ele está baseado em quê? Podemos ler aqui no próprio versículo que está na leitura bíblica em classe, o versículo 4 e 5 diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Louvado seja o nome do Senhor. E nos predestinou para filhos da adoção em Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a essência dessa predestinação está no amor de Deus. A palavra beneplácito não é muito corriqueiro nos nossos meios, mas podemos mudar ela significado que não vai fugir da palavra de Deus. Em que diz o beneplácito, podemos colocar como bom propósito. Veja bem, irmão Israel, amém. Se colocarmos que segundo o bom propósito da sua vontade, Deus preparou para nós tudo isso. Ele nos preparou a salvação. Aleluia. Ele preparou glória para ter uma vida gloriosa, amém, e uma vida vitoriosa em Cristo. Aleluia. E finalizando, a conclusão aqui do autor, do pastor Douglas, ele fala o seguinte: que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar das bênçãos espirituais divinas e estipuladas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, fazendo uma recapitulação de tudo que foi feito, que foi falado, que a eleição é uma escolha, a predestinação, ele significa que foi aquilo que foi já determinado antes. Falamos também sobre adoção. Adoção, que privilégio que tem. A pessoa, ele não era filho. A partir daquele momento que Deus nos acolheu, nós somos filhos dessa adoção. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos os privilégios, meus irmãos, de termos uma vida gloriosa, tanto, não somente na vida futura, mas também na vida presente. Nesse momento, eu quero encerrar agradecendo a todos os nossos amados irmãos, os nossos ouvintes, e agradecer o nosso irmão Israel pelo ter recebido esse convite aqui para glorificar o santo nome do Senhor.
Eu vou fazer essa oração nesse momento, e após essa oração, eu vou pedir para o nosso irmão Israel louvar mais um hino. Amém. Pode cantar um hino, irmão Israel? Posso? Amém. Então, nós vamos fazer essa oração e pedindo também para todos os nossos irmãos, aqueles que estão com os corações sedentos de ouvir a palavra de Deus, aqueles que estão ansiosos para ainda frequentar os nossos cultos fisicamente, vindo, mas Deus sabe de tudo. Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe a necessidade de cada um. Nós não sabemos, mas Deus sabe, porque nós entregamos as nossas vidas para Ele. Vamos fazer essa oração nesse momento e agradecendo a Deus. Soberano eterno Deus, Pai, nós te agradecemos nesse momento por ter passado esses momentos para aqui, para falarmos dos seus santos ensinamentos. Pai, nós cremos que nós fomos eleitos, predestinados, segundo o teu amor, segundo a tua vontade. Nós te pedimos, meu Pai, para cada um dos nossos irmãos, os irmãos que estão querendo, sedento da tua palavra, sedento de ouvir dos teus ensinamentos. Nós pedimos também por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão, meu Pai Celestial, impossibilitado de estar em vários lugares. Pai Celestial, nós pedimos as tuas bênçãos por esse ministério, pelo nosso pastor presidente, pelo ministério da tua igreja, que o Senhor possa ainda continuar operando em nossos meios. Assim, nós te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Santo Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, Israel. Irmãos, vamos louvar agora o hino 400, em Jesus. Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Jesus, a graça infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus. Eu tenho salvação em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco fuma ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, exaltado seja o teu nome. Graças a Deus. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes, o nosso irmão Eduardo, que está no estúdio, nosso irmão Israel, pastor Miriano e os demais do ministério. Eu agradeço também a todos os nossos ouvintes e faço um apelo. Você que ouviu da palavra santa do nosso Senhor Jesus Cristo, e entendeu que para ser eleito precisa dessa condição, você se arrepender dos teus pecados e vir para a amada igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Assim, você que não está ainda duvidando da sua salvação, creia que Ele é poderoso.
Se arrependa dos teus pecados e terá salvação. Nesse momento eu quero agradecer a Deus, pedindo ao nosso irmão Israel que faça uma oração em agradecimento a Deus, e aqueles que estão querendo aceitar Jesus Cristo, nós não estamos te vendo, mas Deus está vendo e Ele vai mover os seus corações nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer essa oração, Israel. Se quiser agradecer também, dar alguma palavra, fica à vontade. Amém. Em nome de Jesus, agradeço, né, pelo convite do pastor. Agradeço a cada irmão que esteve conosco, né, nos ouvindo, ouvindo a palavra do Senhor. Deus sabe de todas as coisas e bem sabemos que em breve estaremos aqui na casa do Pai, né, com os nossos irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Amém. Né, nesse momento, eu gostaria que você que está aí do outro lado comigo, nos acompanhando, fechasse os seus olhos e entrasse na presença do Senhor conosco, né, e vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor, mas também agradecendo, porque eu tenho certeza que o nosso Deus não tem deixado faltar nada na sua casa, né, mesmo você aí com dificuldades trabalhando, né, bem sabemos a situação que passa no nosso país, né? Sim. Mas o nosso Deus fala que nenhum justo mendigará o pão e nós cremos nisso. Amém. Então vamos levantar a nossa voz em oração e agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, Senhor, por o Senhor nos levar em paz para nossas casas, Senhor. Muitos que estão trabalhando, Senhor, durante esse período no nosso país, o Senhor tem cuidado, Senhor, tem guardado. Senhor, Pai querido, somos gratos a Ti por esse ministério, pelo nosso pastor. Pedimos a bênção sobre a vida do nosso pastor, desse ministério, de cada irmão, do Dudu, Senhor, do Matias, de cada irmão que está contribuindo nessa obra. Senhor, eu peço encarecidamente, Senhor, que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada um dos internautas que estão conosco, nos acompanhando. Senhor, neste momento, visita, Senhor, Pai querido, a casa de cada um, Senhor, e entra com a providência. Senhor, entra com as mãos, Senhor, Pai, naquilo que Tu sabes que o Teu servo, a Tua serva e esta família necessita. Senhor, somos gratos a Ti por tudo. Que toda a honra, Senhor, e toda a glória seja dada a Ti. Senhor, exaltado seja o Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por este momento. Senhor, bem sabemos, Pai, que tudo passa, porém as Tuas palavras nunca passarão. Senhor, eu peço a Ti agora que o Senhor, Pai, toque na vida desse irmão, Senhor, que está com dúvida da sua salvação. Ei, meu irmão, repita comigo. Eu aceito Jesus em nome de Jesus. Eu aceito na minha vida. Eu estou arrependido dos meus pecados e aceito. Irmão, se você quer aceitar Jesus, repita essas palavras na sua casa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo irá te visitar, irá transformar a sua vida, irá mudar a tua história, porque o nosso Deus, Ele tem poder. O nosso Deus é tremendo e Ele não mudou. Em nome de Jesus eu agradeço, entrego a palavra ao pastor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um dos seus lares. Amém.